Então, eu tenho tido muito contato com fundadores. Participei de empresas, então, desde empresas pequenas, e agora são startups, chama de startups, como empresas que cresceram numa velocidade absurda. E também trabalhei em empresas super estruturadas, com operações super complexas, que nem a da ABI e outras. E eu comecei a perceber que as empresas, principalmente as startups, né, quando elas têm alguns erros que são meio que repetidos, né? Então, o primeiro e eu já fui essa pessoa no começo, você a startup contratar uma pessoa de RH júnior, que vai começar ali fazendo a folha de pagamento, fazendo algumas coisinhas, e daí a startup vai crescendo e a pessoa não tem repertório. Não é por mal ou porque não quer, porque não tem repertório para conseguir tomar decisões, estruturar aquilo ali. Ou se não, você tem um outro cenário, que a gente estava falando de empresas que receberam aporte, que o dinheiro ele é infinito. Eles vão lá e contratam uma consultoria gigante que vai chegar e criar um processo super complexo, com diversas fases, que vai gastar uma energia das pessoas e vai acabar não servindo para muita coisa. Então, eu comecei a ver acontecendo essas duas coisas de forma muito repetida, assim, e diversas vezes, e conversar com pessoas de startup com founders que eu conheço, e todo mundo sempre nessa dificuldade de como é que faz. Depois o founder, que na verdade devia ser, né, o Alex já passou por isso, que você tem que vender, né? Porque se você não vender, não crescer, morreu. fazer market fit, você não vai... Morreu, acabou. Não tem nem discussão mais do que o RH vai fazer. Não, exato. Acabou, não tem. E daí, então, eu comecei a ver que eles gastavam muita energia para tentar entender o que fazer. E daí, essas pessoas, geralmente são pessoas novas, que nem o Alex também, com seus 20 e poucos anos, que não tem experiência em RH em si. Eles falam, bom, eu vou aprender. Geralmente eles são super autodidatas. Sim. Eles pegam um livro e olham como a Ambev faz. Ou eles pegam como uma Accenture desenha. E daí eles querem fazer alguma coisa parecida, porque eles acham que esse é o caminho. Mas não necessariamente esse é o caminho, porque aquele processo super estruturado, com 50 milhões de etapas e comitês, etc., eles servem para aquela estrutura complexa que eles têm, e não para uma estrutura de startup. Então, daí surgiu a vontade de abrir uma empresa e falar, gente, vamos desenhar o mapa. Tem um mapa. Todas as empresas, elas passam pelos mesmos pontos, os mesmos problemas. Algumas um pouco antes, outras um pouco depois. Algumas coisas precisam ser adaptadas, sim. Mas no começo, você vai ter uma conversa de qual que é o tipo de contratação que eu vou fazer. Depois você vai começar a falar, como é que eu faço para contratar as melhores pessoas? Inicialmente, né, os founders, eles vão contratar pessoas que eles conhecem, etc. Mas qual a melhor forma de encontrar isso daí? De escolher as pessoas? E daí você começa a ir para uma parte mais, tá crescendo a empresa. Vamos falar de cultura? Quando a gente começa a falar de cultura, já vale a gente começar a pensar em um processo um pouquinho mais estruturado de avaliação de performance, porque um pouco antes você consegue fazer só combinado, você não precisa de um processo de avaliação de performance quando você conhece todo mundo da empresa. E depois, evoluindo um pouquinho mais, você fala assim, mas agora eu preciso... A empresa tá grande o suficiente para eu não conseguir saber como é que tá o ambiente lá no time de base. O que eu vou fazer? Começar a fazer uma pesquisa de clima? Mas precisa ser uma pesquisa de clima gigante, com um monte de etapa? Não, é uma pesquisa de clima básica, que vai ganhando complexidade conforme a empresa vai ganhando complexidade. Mas se você resolve fazer tudo isso, no começo, você gasta uma energia das pessoas que deviam estar preocupadas em fazer outras coisas. Crescer o negócio, todo mundo com mindset de vender, de progredir, de crescer, mas tá todo mundo olhando... Exato.